pauta é a Turquia. A polícia tenta impedir as manifestações contra o governo, mas os protestos se espalham pelo país desde a última sexta-feira e levantam uma dúvida. Sandra, será que estamos prestes aí a enfrentar uma primavera turca, comparando aí com a situação no mundo árabe? Não vamos chegar a tanto, Sérgio, mas o que acontece é que a gente não tem dado muita bola para essa história da Turquia, só que o motivo que levou a esses protestos, na verdade, são um pretexto. As manifestações começaram uma semana atrás, né? O que era a razão das manifestações? A destruição de um parque em Istambul para construir no lugar um complexo de prédios e um shopping center. A reação da polícia foi muito violenta a esses protestos e isso acabou botando lenha na fogueira. Em pouco tempo os protestos se espalharam pelo país, 700 pessoas foram presas, depois liberadas. E hoje, pela primeira vez, uma pessoa que tinha sido ferida no domingo morreu, o que dá um grau mais grave a essa série de protestos. Mas o fato de os protestos terem se repetido em várias cidades é um sinal da profunda insatisfação com o governo Tayyip Recep Erdogan, né, o primeiro-ministro. Ele está no poder há 10 anos, a gente tem que lembrar que ele foi eleito democraticamente, mas é um conservador e apoia grupos religiosos. A mulher dele, por exemplo, a primeira-dama, usa o véu islâmico, né? A gente lembra que a Turquia é um país laico, é aliado do Ocidente, fortíssimo aliado dos Estados Unidos, integra a OTAN, a Aliança Militar do Atlântico Norte, e sempre teve uma boa relação também com Israel, por exemplo. Não sempre, mas enfim, nos últimos anos tinha tido uma boa relação com Israel. Com isso, é um país estratégico para o Ocidente. Só que a relação, por exemplo, com Israel se deteriorou durante o governo do Erdogan, exatamente por causa desse apoio dele a grupos religiosos que não são aliados de Israel. Por exemplo, ele apoiou o Hamas na faixa de Gaza, e isso não foi perdoado por Israel, e ele andou, por exemplo, limitando a imprensa, tomando algumas medidas antidemocráticas. O resultado é que a oposição turca está altamente dividida e a população laica, do qual muitos jovens fazem parte, aliás, o que a gente tem visto nesses protestos é uma maioria de jovens, essas pessoas não estão se sentindo representadas por esse governo. Hoje a gente estava vendo ali a imagem do Erdogan, ele estava dizendo que os manifestantes, na verdade, são extremistas, que esses protestos têm sido convocados pela praga dos sites de relacionamento. Aliás, muito engraçado, né? Cúmulo da ironia, ele postou essa história de que a culpa toda é dos sites de relacionamento no Twitter, justamente. Mas, enfim, e essa insatisfação, Sérgio, também tem muito a ver com a economia, porque a economia turca estava de vento em popa, como outros emergentes, estava registrando índices de crescimento muito expressivos, chegou a registrar 8% de crescimento anual, só que a economia desacelerou no ano passado. E aí já viu, né, Sérgio, insatisfação política, junto com insatisfação econômica, acaba resultando num desejo natural de mudança. Os Estados Unidos também já andaram dando o recadinho deles. Eles condenaram esse uso excessivo da violência, num sinal de que a gente é aliado, sim, mas não vai tolerar esse tipo de comportamento, até para manter uma coerência, né? Porque está condenando a Síria, condenou outros países que passaram pela Primavera Árabe, não teria sentido apoiar esse procedimento do Erdogan contra os manifestantes que estavam protestando super pacificamente. E aí o Erdogan tem que fazer alguma concessão para a oposição, sabe, Sérgio? Ou ele vai ficar, se ele mantiver essa repressão violenta, esses protestos, e não abrir nenhuma janelinha para a oposição, ele vai acabar ficando numa falta de apoio político muito delicada. Se bem que ele tem maioria, ampla maioria no parlamento. Aliás, uma situação curiosa, né, que os protestos são contra o governo, mas o Tayyip Erdogan ainda tem, pelo menos por enquanto, uma alta popularidade no país, né? O outro detalhe interessante, Sandra, é que os protestos atingem aí as principais cidades da Turquia, né? E hoje Istambul é um dos principais destinos turísticos, inclusive dos brasileiros, né? Há uma certa preocupação com relação aos turistas nessas cidades? Com certeza, né, Sérgio? É tão engraçado, quando eu fui à Grécia no ano passado, no verão, todo mundo ficou falando, essas coisas que vocês, jornalistas, mostram na televisão são muito localizadas. Mas não é verdade, né, Sérgio? A gente ir de férias para um país que está, de certa forma, convulsionando é meio desagradável. Eu não escolheria a Turquia agora, mas, enfim, a gente não sabe onde é que esse movimento vai dar. E é muito curioso que a gente vê tão claramente que são jovens laicos que estão participando desses protestos, né, Sérgio? Porque a gente vê muita gente bebendo cerveja, né? E os grupos religiosos, certamente muçulmanos religiosos, não estariam se comportando desse jeito.
E é curioso exatamente esse paralelo que você fez com a Primavera Árabe, porque lá a predominância era justamente de grupos organizados ligados a grupos religiosos, né? Agora a gente vai ver como é que vai ser esse desdobramento aí e o próprio comportamento da polícia na repressão a essas manifestações que continuam aí, começaram na semana passada. Bom, lembrando que o Guga Chakra, ele está na região, viajando hoje, inclusive, e ele vai participar esta semana do Em Pauta, falando, claro, sobre essa tensa situação na Turquia.